Se as luzes da Boa Nova te conquistaram a alma, te convidando à jornada que outrora abandonaste, e encantado te jogas a te fazeres discípulo, para ensinar aos perdidos o caminho da verdade, vigia e não te entregues às armadilhas do orgulho, nem busques a glória do mundo pelo saber que repassas. Lembra, foi o amado Mestre que com a sua humildade te ensinou, sem alarde, as luzes que hoje espalhas. Não te penses merecedor por tua dedicação, que os anjos desçam ao chão somente para te servir. Nem rogues com o teu fervor, prometendo mas doares, que os céus dissolvam teus males, carreguem tua cruz por ti. Lembra a lição da humildade da singela manjedoura, que mesmo tão pobre e tosca acolheu nosso Jesus, que ao sofrer neste vale nos deu seu maior milagre, para que ressuscitasse, primeiro morreu na cruz. O bem jorrado onde a sombra espreita, má, sedutora, aguarda a melhor hora para nos nublar a razão, levando o invigilante às quedas em mil enganos, embora aos pobres doando muitos pedaços de pão. Por isso, vence o assédio, lembra as lições de Jesus, que abrandou a própria luz para doar no silêncio. Eleva a Ele o mérito por tudo o que tens e sabes, pois até o pão que doaste foi-te doado primeiro. Olá, pessoal, bom dia, muita paz, muita luz a todos. Estamos começando mais um programa Medicina da Alma. Estamos estudando, agora às 9 da manhã, todas as quartas-feiras, o livro Libertação, de André Luiz. É um livro que vem nos ensinar realmente como nos libertarmos do mal existente em nós. Eu sou Andressa Bispo, e é sempre com muita alegria que eu venho aqui fazer esses estudos com vocês, essas reflexões em torno das mensagens que nos chegam do mundo espiritual. Bem, vamos agradecer primeiro a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo. Não são todas as pessoas do mundo que têm essa oportunidade de entender, de ver, de ouvir as mensagens que vêm dos céus, não é mesmo? Então, que nós possamos abraçar essa mensagem e colocá-las muito vivas aqui no nosso dia a dia. Agradecer à equipe do Renovando Consciências, que permite e que faz com que esse trabalho aconteça, e a todos os nossos canais parceiros que estão aqui retransmitindo o nosso programa. Web Fraternidade, Consular Esclarecer de Lisboa, TV Nave, TV Secal, Casa Seara de Luz e a TV 7. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bem, pessoal, nós estamos estudando aqui ainda o capítulo 1 desse livro, né, que é Elucidações, lá do mundo espiritual, aonde André Luiz, junto com uma centena de companheiros, foram convidados a se instruírem para poder ir ao encontro de almas sofredoras, ir ao auxílio de irmãos que se debatem
nas próprias trevas, nas dores da própria consciência. E a gente já viu algumas coisas muito importantes aqui nesse primeiro capítulo, que vem com os esclarecimentos, as instruções do instrutor Gúbio. E eu convido vocês para a gente se deparar nesse parágrafo aqui, que só esse parágrafo aqui daria aqui algumas horas de estudo. Então, eu vou reler esse parágrafo aqui para vocês e a gente vai conversar um pouco a respeito deles. Deixa eu falar bom dia primeiro aqui, Audácia Ferreira Ambrósio, bom dia, luz e paz para todos. Seja bem-vinda, Audácia, obrigada, viu? E para você também, Aldacira, né? Perdão, é isso, Aldacira. Bom dia, Aldacira. Para você também quer deixar aqui o seu bom dia nos comentários, escreve aí que a gente dá um bom dia ao vivo aqui para vocês, tá ok? Então vamos lá ao parágrafo, pessoal. E continuando as instruções aqui, o instrutor Gúbio diz assim: mas, além do principado humano, ou seja, além do reinado humano aqui sobre a superfície terrena, para lá das fronteiras sensoriais, ou seja, muito além daquilo que nós conseguimos perceber, ver, ouvir, sentir e tocar, guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benefício esquecimento, e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. A gente já vai entender o que ele está dizendo aqui. Aí, nesse vasto império espiritual vizinho dos homens, ele diz aqui assim: deixa eu voltar aqui para vocês. Ele diz aqui: aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então, pessoal, vamos aqui detalhar esse parágrafo agora para que a gente possa entender. O que o Gúbio está dizendo aqui? Que fora das nossas fronteiras, dos nossos limites de encarnado, de tudo aquilo que a gente pode perceber no plano físico, existe um outro mundo invisível que se agita e que também influencia sobre a nossa vida. E o que é esse mundo invisível que se agita e que pode influenciar na nossa vida física aqui? E ele é claro em dizer que a mente do desencarnado se apoia na mente do encarnado. Então, como a gente já viu aqui semana passada, nós temos ao nosso lado, né, os espíritos que desencarnam. E esses espíritos que desencarnam, eles emanam, né, os seus pensamentos e os seus sentimentos, criando uma atmosfera, uma nuvem, né, espiritual em torno, em cima, envolto de nós. Então, nós estamos mergulhados nesses pensamentos e nesses sentimentos que nos trazem os amigos desencarnados. Se esses pensamentos são bons, se esses sentimentos são bons, se aquele que desencarnou tinha uma condição moral inclinada a fazer o bem, se comportava de uma maneira cristã, então essa atmosfera espiritual será uma atmosfera benéfica para nós encarnados. Agora, o mais comum entre nós é que nós passamos a estar envolvidos em uma atmosfera não salutar,
mas uma atmosfera até mesmo perniciosa, perigosa, né? Uma atmosfera malsã. Ou seja, nós poderemos estar envoltos, mergulhados em sentimentos e pensamentos maldosos, ruins e até mesmo prejudiciais para a nossa saúde e também para a nossa situação, a nossa condição moral. E a gente já vai entender isso. Por que que ele está dizendo isso? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: se você não leu o Livro dos Espíritos ainda, eu peço para que vocês possam fazer esse estudo aqui comigo do Libertação, mas também fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Porque nós precisamos entender que existe uma ação do mundo espiritual sobre a matéria. Os espíritos imperfeitos, os espíritos que ainda estão ligados de forma muito densa, muito arraigados aqui ao mundo material, eles têm condições de aqui ficar perambulando entre nós, porque eles não se desligam, e de agir sobre a matéria física como nós conhecemos. Inclusive, eles exercem influência sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, se nós pegamos aqui, eu trouxe um texto para vocês aqui da Revista Espírita, eu vou compartilhar aqui com vocês. E esse texto aqui, ele é intitulado, olha, Revista Espírita de 1867, Atmosfera Espiritual. E eles nos ensinam assim: ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo, que eles estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, sem parar, de tal sorte que nos julgamos sós, quando a gente pensa que está sozinho, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Isto pode parecer aborrecido para certas pessoas, mas como assim? Não podemos impedir que assim seja. Cabe a cada um fazer como o sábio, que não teria medo que sua casa fosse de vidro. Sem dúvida nenhuma, é a esta causa que se deve atribuir a revelação de tantas torpezas e malefícios que se pensavam enterrados na sombra. Então, vejam, pessoal, aqui por esse pequeno trecho, a gente já consegue entender que existe uma população de espíritos desencarnados. E o que são esses espíritos desencarnados? São as almas dos homens que estavam encarnados, que morreram e que agora se encontram desencarnados. Isso significa que a pessoa não muda num passe de mágica simplesmente porque atravessou as portas da morte. Então, todos os seus vícios, todos os seus maus hábitos, todos os seus maus sentimentos, os seus maus pensamentos irão também se transportar para a esfera espiritual junto com o desencarnado. Não tem como o desencarnado ser um aqui em vida e ser outro lá na esfera espiritual. A individualidade, a personalidade, né, do espírito continua o mesmo. E vocês vejam, basta que a gente olhe ao nosso redor. Quantas pessoas encarnadas que se aproximam de nós, ou quantos lugares que a gente visita, que por onde a gente passa, que nós nos sentimos mal. É uma inveja, é um mal olhado, é uma cobiça, né? É um ciúmes. Então, todos esses sentimentos, eles saem da criatura humana e esses fluidos, esses
eflúvios, né, essas energias, para que vocês possam entender, elas saem da criatura encarnada e desencarnada e fica emanada aqui na nossa atmosfera. Então, nós conseguimos captar essas energias, porque para o nosso perispírito, isto é muito visível e penetrável, e a gente já vai ver um pouco disso. Mas eu vou ler mais um trechinho aqui da Revista Espírita para a gente poder entender mais uma coisa. Ele diz assim, ó, sabe-se que os fluidos que emanam, que saem dos espíritos, são mais ou menos salutares, conforme o grau de sua depuração. Conhece-se o poder curativo em certos casos, bem como seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, considerando-se que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se ache carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer influência sobre a saúde física, assim como a saúde moral? Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da energia que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Então, veja, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa ou um desencarnado pode emanar grande quantidade de energia, tanto para o bem quanto para o mal. Quem dirá o tanto de energia que algumas centenas de espíritos juntos podem emanar? Esta ação será boa ou má conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira de emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Assim, pode-se compreender certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos. A sensação de bem-estar ou de mal-estar que se exprime em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, o entusiasmo ou desencorajamento e por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Em razão disso, o seu grau de sensibilidade, cada indivíduo, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Por este fato que parece fora de dúvida que, ao mesmo tempo, a teoria e a experiência confirmam, nós encontramos nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal um novo princípio de higiene que, sem dúvida, um dia a ciência levará em consideração. E aí ele pergunta aqui: podemos então subtrair-nos, né, escaparmos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Ou seja, nós não temos, pessoal, controle sobre o pensamento do outro. Nós não temos controle sobre o sentimento do outro. Então, essa fonte de energia que chega até nós é inacessível à nossa vontade de fazê-la continuar ou de fazê-la cessar. Então, a gente não consegue impedir que esses nossos irmãos parem de pensar ou parem de sentir, mas nós podemos nos retirar dessas influências ou não sermos atingidos por essas influências. E ele diz aqui, né, que se a ciência um dia levar isso em consideração, essa higiene mental que todos nós precisamos praticar e entender, muitos dos nossos males físicos e mentais já estarão assim prevenidos. A nossa higiene mental, ela deveria ser tão crucial, tão importante
quanto a nossa higiene corporal. Fica sem tomar banho, sem escovar o dente, fica sujo, para você ver o número de infecções e de bactérias que rapidamente vêm ao seu encontro. Fica. E a mesma coisa com o pensamento e com o sentimento. Mergulha só em um estado de pensar de forma depressiva, de forma vingativa, de forma odiosa, de forma a revoltar-se com os desígnios divinos. Entra nessa atmosfera para você ver o que te acontece. Você atrai para perto de você espíritos que estão pensando e sentindo do mesmo modo. E isso vai lhe perturbar não somente a sua higiene mental, mas toda a sua estrutura celular física. Todas as suas células, toda a sua constituição orgânica será atingida por essas energias deletérias. Então, parece conto de fada. Parece que o que eu estou falando aqui é um absurdo, é uma grande besteira. Mas é porque a gente ainda não se atentou a essa atmosfera que nós estamos caminhando aqui sobre a Terra. Seja na nossa casa, no nosso momento de dormir, de tomar café, de conversação com a família, no nosso trabalho, no trânsito, no supermercado, no banco. Em qualquer espaço mínimo da sua vida, até mesmo em um momento de solidão, você estará mergulhado em um tipo de atmosfera. E é uma somatização. É uma somatização do que você recebe com aquilo que você emana. Então, os seus pensamentos e os seus sentimentos vai se agrupar, vai se afinar com pensamentos alheios por conta de uma identificação que você nem sequer vai perceber. Agora, em relação aqui aos pensamentos ruins, as influências que nós recebemos de espíritos zombeiteiros, vingativos, de espíritos obsessores, nós podemos sim colocar um escudo entre essas energias e nós. Então, apesar de nós estarmos mergulhados numa atmosfera espiritual que muitas vezes não é a nossa, muitas vezes a atmosfera com que a gente se encontra não condiz com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. E aí que está o X da questão. Como é que eu faço para não me misturar com as trevas? Como é que eu faço para continuar refletindo o que tem de bom em mim? Vamos ver o que os nossos amigos espirituais nos dizem aqui. Aí eles fizeram essa pergunta, né? E dizem assim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca e nos subtrairmos e nos retirarmos as influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, e isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações pantanosas. Por isso, depende unicamente de nossa vontade, e nisso não estará um dos menores benefícios do Espiritismo, quando ele for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Ou seja, né? A nossa conduta reta, a nossa conduta no bem é o que vai criar entre nós esse escudo, é o que vai repelir para longe de nós essas energias malsãs e perniciosas. Então, a nossa relação com Deus, a nossa fé em Deus e nos seus desígnios,
o conhecimento dos princípios que a doutrina espírita traz e a vivência desses princípios vai nos colocar em uma condição aonde não se pode misturar o bem com o mal, o são com o malsão. Então, a partir do momento que a gente consegue e começa a observar Jesus, os seus ensinos, e tenta praticar os seus ensinos, nós já estamos, de uma certa maneira, entendendo que nós precisamos começar a viver uma outra atmosfera espiritual. Essa experiência de caminharmos dentro das características que o bem nos impõe é uma experiência que, depois de vivida, sentida e compreendida, não nos permite mais vivermos o mal. Então, a extirpação das imperfeições está no quanto nós nos esforçamos para nos melhorarmos. Somente quando a gente entender que a gente tem que fazer sacrifício, renúncia, porque é difícil deixar de ser mal, é difícil deixar de ter ódio, é difícil deixar de querer vingança no mundo em que nós estamos hoje. É difícil deixar de querer sentir prazer com as coisas fáceis que o mundo pode nos dar, com todo o conforto, com todo o luxo, que engana o nosso espírito, que engana os nossos olhos espirituais. É difícil nos desvincularmos da matéria. Só que se a gente em algum momento não começar, vai ficar isso se perdurando por muito tempo. Então, a única forma da gente não fazer parte, porque a partir do momento que você está em afinidade com uma influência, é porque você também pensa e sente do mesmo jeito. Então, você também está fazendo parte daquela atmosfera espiritual perniciosa. E você também está emanando, irradiando energias que vão prejudicar o semelhante. Então, veja bem, é uma questão de ação-reação de um sobre os outros. De um sobre os outros. Essa atmosfera espiritual em qual a mente desencarnada se apoia na mente encarnada, acontece porque o espírito que viveu sobre a Terra, que se viciou em qualquer um dos vícios materiais que nós conhecemos, para ele é muito difícil, quando desencarnar, não sentir desejo, não sentir ainda a sensação de querer continuar a estar se viciando. Então, por isso que os videntes, os clarividentes, conseguem perceber e ver junto aquelas pessoas que estão aqui encarnadas, que estão de alguma forma contraindo vícios físicos, seja pelo álcool, seja pelo tabagismo, seja pelos narcóticos. Envolto dessas pessoas existe uma legião de espíritos desencarnados que se aproximam para também apreciar as energias que esses vícios acarretam. Então, daí, nós contraímos o quê? Muitas obsessões, porque o desencarnado não vai querer que você deixe o vício. Ele vai te induzir a cada vez mais você continuar procurando essas energias que vão acabando com o teu corpo e com o teu perispírito aos poucos, para que ele também possa usufruir dessas energias. E isto começa em uma falta de educação moral e espiritual aqui na Terra. Porque se nós tivéssemos, né, uma estrutura familiar,
Se nós tivéssemos aqui realmente uma estrutura cristã, entendendo os perigos dessas energias, desses fluidos que vêm desses prazeres ilusórios que o homem é capaz de criar, se a gente entendesse isso, então, talvez a maioria de nós não iria se colocar nesse caminho, porque saberia das consequências que iria enfrentar. Muitas doenças, muitas enfermidades do corpo e da mente são desencadeadas por vícios físicos, pelos vícios materiais. E aí a pessoa às vezes perde uma perna, perde um braço, perde um membro por conta de um entupimento de veia, do vício que viveu durante 20, 30 anos e acha que Deus é o culpado. Acha que Deus é o culpado dele ter perdido o braço e a perna. Mas quando ele chega no médico, o médico, a primeira coisa que ele pergunta para ele é como que é a higiene de saúde dele. Então, quais são os hábitos? Você bebe, você fuma, como você se alimenta? Essa é a primeira coisa que te é questionada. Porque a partir do momento que você negligencia o corpo humano, você também está negligenciando a sua vida espiritual. Porque um não está desatrelado do outro. O corpo físico está atrelado ao perispírito. E no momento em que nós estamos aqui encarnados ou reencarnados, é o nosso corpo físico um instrumento de trabalho e de aperfeiçoamento do espírito. E se a gente entendesse isso, a gente não ia destruir o corpo. E muito menos ia prejudicar o perispírito. Porque prejudicando o corpo, você lesa o perispírito. E aí você tem que reparar isso numa outra reencarnação. Daí, então, tantas deficiências físicas. Se você pegar uma arma hoje e dar um tiro na cabeça, como você acha que você vai reencarnar depois? Como você acha que vai vir o seu cérebro físico depois? Isso vai te ser cobrado. Você será responsável por esse equipamento que você está usando. Então, se você de alguma forma destruí-lo de forma muito amarga, você terá que responder por esse erro depois. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de prevenção, primeiro, porque ela nos previne, nos dizendo aquilo que é certo e o que é errado na vida integral da criatura. Não somente na vida espiritual, mas também na vida física. E é uma doutrina de tratamento, tá? Eu cometi o erro, agora eu estou passando pela dor e pelo sofrimento. Como que eu faço para passar por ela de forma com resignação, mais fé e mais coragem? Eis aí o tratamento. Eis aí o amparo e o auxílio daquele que busca essa amenização de dor e de sofrimento. Porque enquanto o espírito está revoltado e cego e achando que os outros ou que Deus é o culpado da sua desgraça e dos seus infortúnios, esse não vai receber nem a prevenção, nem o tratamento. E vai continuar mergulhado nas suas dores e nas suas imperfeições. Então, eu coloquei um slide aqui para vocês. Dúvidas, vocês coloquem aí para mim. Deixa eu falar bom dia para a Neuza. Neuza, bom dia, querida. Obrigada pela presença, viu? A Neuza lá de Jaú, diretora do Centro Espírita Teresa de Jesus. Um beijo, Neuza. Obrigada. Coloquei aqui para vocês, para a gente entender melhor. Eu falei que esse parágrafo ia dar algumas horas de estudo. Então, veja aqui. O que nós temos aqui? Esse slide aqui. Então, a transmissão do pensamento, a emanação dessas energias. Todo ser que cria uma ideia ou um sentimento deve ser responsabilizado por ele, pelo seu desenvolvimento e pelas suas consequências. Então, você pode reparar que quando a gente chega da rua, principalmente a mulher, a mãe, a dona de casa, a esposa,
E também o marido. Quando um dos pais chegam da rua, do seu trabalho, aconteceu alguma coisa lá fora, e eles chegam furiosos, eles chegam assim totalmente refratários ao bom sentimento, ao bom pensamento. Então eles chegam furiosos em casas, indignados, revoltados, querendo despejar a sua raiva no primeiro que aparecer. O que acontece? Ele chega em casa, ele cria. Se a atmosfera do lugar estava boa, ele muda. Ele muda a atmosfera porque ele emana tanta essa energia pesada que ele acaba atingindo os integrantes da casa, os outros moradores. Então, os filhos vão perceber e vão receber esses sentimentos. Então, os filhos vão ficar mais agressivos, os filhos vão ficar mais difíceis de lidar. A esposa, então, nem se fala. A esposa vai arrumar briga porque ela vai ver que você trouxe problema para casa e que está perturbando o ambiente do lar. Isso dentro do seio doméstico, da família. Agora, imagine isso em grande escala, no mundo todo. Imagine todas as almas desencarnadas que estão aí vibrando sentimentos de ódio, de rancor, de fúria, de revolta, de indignação, querendo a destruição daquele que ficou encarnado, querendo levar para o desencarne e para as trevas aquele que está encarnado. Imagine isso em grande escala. Imagine lá no meio das guerras que nós temos aqui localizadas no mundo, o ambiente vicioso, o ambiente perigoso dessas energias. Agora você pega esse ambiente e se coloca lá dentro. É difícil você não se deixar levar por essas influências. É por isso que nós precisamos entender e praticar a nossa higiene mental. O primeiro quadro aqui diz assim, desse slide: cada pessoa possui uma assinatura energética, compatível com aquilo que pensa, sente e acredita. Por meio desse campo elétrico, os seres humanos se atraem ou se repelem e se influenciam mutualmente a nível psíquico, mental, emocional e espiritual. Então vejam vocês, há uma corrente que nos liga e que nos coloca em afinidade com outras pessoas, outros espíritos, e a gente não pode fugir disso. O que a gente consegue é definir qual corrente vibratória a gente vai sintonizar. Porque nós somos antenas, verdadeiras antenas captadoras dessas energias. Agora, em qual frequência você quer sintonizar, qual tipo de energia você quer estar captando, aí vai depender daquilo que você pensa, acredita e sente. Outro slide aqui que eu coloquei para vocês, ó, a influência dos espíritos em nossas vidas. Então, vejam vocês aí. Tem ali o pessoal bebendo de boa ali no botequinho. E é claro, junto deles vai estar quem? Um desencarnado que também desencarnou, ainda não conseguiu se desvincular das energias que ele consumia aqui no plano físico. Então, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do encarnado que está emanando, irradiando essas energias, e ele fica ali perto só se abastecendo. Então, se o encarnado vai para o trabalho, ele vai. Se ele vai para casa, ele vai. Se ele vai para o boteco, nossa, aí ele vai mais ainda. E chama outros espíritos na mesma situação. Agora, vejam aqui para vocês a outra imagem. O que está acontecendo? A pessoa está ali sentada, estudando, meditando, refletindo, e está sendo acompanhada e auxiliada por um espírito que o está ou estudando junto com ele ou o auxiliando no entendimento daquele estudo.
Então, só aqui pela imagem a gente já consegue sentir a diferença de campo energético. Qual é a assinatura energética desse que está em um ambiente tranquilo, sereno, leve, buscando entendimento e conhecimento? E qual é a assinatura energética daquele que está vivendo os prazeres ilusórios do mundo? Só para a gente ter uma ideia, para vocês verem que o que está sendo tratado aqui não é nenhum absurdo. É mais rotineiro e cotidiano do que a gente imagina. Outro exemplo aqui, outro slide. Perfil dos espíritos necessitados. Qual que é o perfil dos espíritos necessitados? Como que a gente sabe que a gente vai desencarnar e vai ser um espírito necessitado? Perturbação espiritual, apego material, fixação mental e obsessão. Então, veja, não estamos falando apenas de atendimento na reunião mediúnica, não estamos falando apenas disso. Não estamos falando apenas de atendimento no centro de umbanda, de candomblé, daquela limpeza espiritual que os espíritos dizem que vão fazer no teu ambiente e no teu lar, para que você consiga viver uma vida melhor. A gente não está falando só disso. A gente está dizendo aqui se você se encaixa agora como encarnado nesse perfil de espírito necessitado. Lembrando que o espírito encarnado de hoje é o desencarnado de amanhã. Então, se agora em vida, ocupando um corpo de carne, você tem perturbação espiritual, você se aborrece, sofre, se amargura pelas questões, pelas vicissitudes da vida, se você tem apego demasiadamente, apego às coisas materiais, não consegue se desvincular daquela casa, daquele carro, daquela conta do banco, daquelas pessoas, do relacionamento, do terreno, das panelas, da louça, dos talheres, do pano, da coxa, do sofá que custou 9.000. Se você não consegue deixar de ter esse apego, você já está aqui fazendo parte desse quadro de necessitados, de espíritos necessitados. E a fixação mental é quando a gente só pensa em alguma coisa. A gente tem fixo aquela ideia. Seja uma ideia de vingança, seja uma ideia de ganância, de cobiça, seja qual for. A partir do momento que você não enxerga mais nada, só aquele objetivo a ser alcançado, você tem uma fixação mental. A obsessão. Você pode ser um espírito obsessor encarnado, você não precisa desencarnar. Encarnado, você pode estar obsediando outras pessoas, porque você não dá sossego, você não liberta a pessoa nem pelo pensamento, nem pelo sentimento. Aquela pessoa passou pela sua vida, fez o que fez, foi embora, e você ainda se perturba e ainda percebe. Você acompanha todos os perfis, você acompanha todas as postagens, as publicações e fica com amigos. Terrivelmente de muita e você pode
que a gente possa tomar os estudos. Se a conexão cair de novo, vocês aguardem que eu vou sair de novo aqui, como aconteceu, mas o plano espiritual inferior trabalha, e trabalha bonito, para que as coisas não se deem andamento, né? Para que o bem não dê andamento. Então, colocando aqui os slides de novo para vocês, vamos voltar aqui, lá nos nossos slides. Tá, a gente tinha parado aqui, certo? Depois, aqui há uma situação muito interessante, mas primeiro eu vou acabar de ler o trecho aqui que ele fala, o instrutor Gúbio, porque ele vai falar alguma coisa muito pertinente aos nossos estudos sobre o perispírito. Então, vou colocar aqui para vocês, para a gente poder continuar lendo, vocês acompanharem aqui comigo. Aqui. Deixa eu adicionar aqui ao palco. Isso, agora vai. Então, aí embaixo ele fala assim, olha, a matéria congregando, ou seja, reunindo milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons, na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências do progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma, e eu vou trazer aqui para vocês o que é o protoplasma, lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados. E nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se, ou seja, enraiza-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que o homem comum não é dado calcular. Então, olha, o que o instrutor Gúbio está nos dizendo aqui? Primeiro, ele faz aqui uma alusão, né, um relato a respeito da nossa própria evolução como espíritos. Então, nós sabemos que Jesus, aqui na formação do nosso sistema solar, formando o mundo como nós conhecemos, construiu aqui, edificou todas as energias, fluidos e a matéria condensada necessária para a sobrevivência do espírito no corpo humano. Então, quando ele fala aqui que do hidrogênio mais complexas unidades atômicas é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons e nêutrons na estrada infinita da vida. O que ele quer? Que a gente começa aqui simples molécula da mais simples partícula no nosso processo de jornada evolutiva, até a gente chegar no que a gente conhece hoje de que é também a estrutura do corpo físico, do corpo humano. Mas essa estrutura é comandada pelo poder do espírito interno, que é a alavanca diretora desses átomos. Então, conforme nós vamos mudando o nosso conhecimento, conforme nós nós vamos mudando a nossa condição moral na vida, significa que nós nos elevando como espíritos e essa reta traz em si essa elevação traz um melhoramento da estrutura e da própria constituição física. Porque o campo celular obedece à nossa mente.
Nossa mente é o nosso espírito, o ser pensante é o espírito. E o campo celular, os nossos órgãos, obedece à vontade do espírito. E o espírito de dentro do corpo. O que sobra? Quem que o corpo vai obedecer? As células morrem, renascem, se transformam pela vontade que o espírito emana sobre elas. Então, tirando, né, alguns processos químicos, físicos, que nós temos que obedecer às leis que regem a matéria, nosso físico obedece a uma única vontade, a uma única questão, que é o ser pensante. É isso que ele está dizendo aqui. Aí, quando ele fala aqui, demora-se a inteligência corporificada no círculo humano, ou seja, demora-se o nosso espírito, que é princípio inteligente, estando habitada em um corpo humano, aqui em regiões de transição como a Terra, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. O que é o protoplasma? Você pega Caminho da Luz, do Emmanuel, e ele vai explicar o que é o protoplasma. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E ele diz assim, ó: dizíamos que uma camada da matéria gelatinosa envolvera o mundo terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do mundo, do globo terrestre. E essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Ou seja, para quem acha que foi criado agora, espírito já, do jeito que se vê no espelho, com todas as qualidades, com todas as imperfeições que carrega, para quem acha que foi trazido à luz da vida agora em 2024, é necessário que a gente deixe bem claro aqui que nós viemos de um processo evolutivo de bilhões e bilhões de anos. Então, o princípio inteligente, na sua estruturação inicial aqui no mundo terrestre, eu não estou falando da origem espiritual, porque essa só Deus conhece, mas eu estou falando do princípio da constituição do homem no mundo. Então, como foi que a gente chegou? Como foi o início da criatura humana aqui no planeta Terra? Tudo isso está descrito no livro A Caminho da Luz. E pelas mãos de Jesus, nós fomos aqui trazidos como princípio inteligente, estagiando nos vários processos necessários ao crescimento e ao desenvolvimento do que nós somos hoje. Então, esse protoplasma é como se fosse, vamos pensar assim, numa gelatina imensa espalhada aqui sobre a superfície da Terra, e dentro dessa gelatina tinha todos os germes, todas as sementinhas necessárias para que, através de uma única célula, depois a gente se desenvolvesse de célula para unicélula, de unicélula para pluricélula, de pluricélula para bactéria, assim por diante, até que a gente chegasse na constituição do corpo físico como nós conhecemos hoje. Isso é ciência terrena, isso é ciência espiritual.
Então, eu coloquei os slides aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Depois eu falo da propriedade do perispírito. Então, aqui, protoplasma foi o embrião, como eu acabei de ler para vocês. Então, nós temos aqui, ó, pela ciência terrena, reprodução e evolução, a geleia cósmica. Então, nós fomos tirado, a nossa nebulosa solar, ela foi angariada, né? Foi pega ali por Jesus desse grande fluido cósmico universal em que nós nos encontramos. Desse grande fluido cósmico, dessa geleia cósmica, ele retirou a nossa grande nebulosa, que deu constituição ao nosso sistema solar. E uma dessas constituições, feitas por Jesus e os seus co-criadores, foi o protoplasma, aqui sobre a Terra. Então, veio o protoplasma, dentro do protoplasma aí, se iniciaram primeiro pelas bactérias, pelos vírus, pelas amebas, pelas algas verdes, depois a reprodução assexuada. Toda essa evolução nós também encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele vai falar desde a primeira bactéria, da primeira ameba, até o processo em que nós nos encontramos de desenvolvimento hoje no corpo humano. Fica aí dica de leitura para vocês. Isso é só para a gente entender o que Gubbio está dizendo lá. Ele está dizendo que a gente veio desse processo, desse estágio, chega aqui como criatura encarnada, e quando a gente chega aqui como criatura encarnada, nós ainda conservando e trazendo instintos que foram nos guiando durante bilhares e bilhares de anos, nós nos demoramos. A nossa inteligência aqui se demora dentro desse instinto e dessa situação evolucionária pelo qual passamos. Então, ele fala aqui, olha, alonga-se, deixa eu compartilhar com vocês, alonga-se a matéria noutros estados. E nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, se enraiza-se no mal, ou radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la. Isso aqui, para mim, pessoal, é muito sério. Fugindo agora um pouco da nossa evolução aqui, que ela é bem clara, dentro do nosso processo aqui evolutivo, a gente já tem isso bem catalogado. O que ele está dizendo aqui é muito pertinente e muito sério aos nossos estudos. Porque ele está dizendo assim, que a mente desencarnada, nessa viagem para o conhecimento e para a virtude, nesses processos, nesses outros estados que compõem a esfera física, fora desse processo evolutivo material que ele vem nos falando, ela se enraiza na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que o homem comum não é dado calcular. Então, muitas vezes a gente está brigando, está lutando para não fazer coisas que a gente não quer. Muitas vezes a gente está brigando, está lutando com sentimentos e com pensamentos que querem nos induzir e nos levar ao erro. E malemar a gente sequer desconfia que essa luta está sendo travada entre a nossa mente e a mente de um desencarnado. Por isso que é importante nós vigiarmos, orarmos e fazermos essa higiene mental. Porque senão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós vamos estar sendo vítimas, bonecos, fantoches, dessas mentes desencarnadas que nos obrigam e que nos induzem a cometer situações das quais a gente vai se arrepender depois. Então, pessoal, eu vou parar por aqui porque o estudo é intenso, é muita informação. Eu espero que vocês tenham gostado.
tirando a queda aí, né, de internet, de energia, acho que deu para a gente aproveitar em algum momento, em algum aqui desses textos, e saber sobre essa atmosfera espiritual, essa influência que nos cerca, para que a gente possa, a partir de agora, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos colocarmos em alerta, em constante alerta. Porque basta um pensamento e um sentimento ruim para que nós possamos atrair também espíritos que se afinam como com a gente. Tá ok? Muito obrigada a todos que participaram, que estavam aqui apreensivos, né, prestando atenção no nosso estudo. Eu espero ver vocês aqui amanhã. Amanhã a gente inicia o estudo às 9 da manhã, Depois da Morte, o livro de Leon Denis, um livro lindíssimo que vai tratar aqui também sobre o mundo espiritual. Então, fica o convite para que vocês amanhã possam também acompanhar esses estudos. Amanhã, às 9 da manhã, Depois da Morte, aqui pelos nossos canais. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Obrigada, gente!